Olá, sejam todos muito bem-vindos. O vídeo de hoje são 3 casos misteriosos envolvendo crianças desaparecidas. Eu sou a Loba e nessa noite eu vou contar uma história para você. Vinheta. O primeiro caso de hoje é da menina Pauline Picard, de 2 anos, que desapareceu na fazenda dos seus pais em 6 de abril de 1922, na França. Nessa fazenda viviam o François Picard, a sua esposa e mais 9 filhos, e um deles era a Pauline. Num dia comum em que as crianças brincavam nos arredores da fazenda, os pais chamaram eles para entrar, já era final de tarde. Todos entraram menos a Pauline. Então, imediatamente eles começaram a procurar, chamaram os vizinhos, procuraram em galpões, celeiros, mas não encontraram. Então, eles pediram a ajuda das autoridades. E assim os dias se seguiram com as buscas pela menina nas fazendas vizinhas. Todos estavam muito preocupados, afinal ela só tinha 2 anos, ela não saberia sobreviver sozinha e também ali tinham muitos animais selvagens e ela poderia ser atacada. Então, quanto mais o tempo passava, mais preocupados os familiares ficavam e também menores as chances dela ser encontrada. Mas, surpreendentemente, algumas semanas depois, no início do mês de maio, a família recebeu uma ligação dizendo que uma menina com as características da Pauline foi encontrada na cidade de Cherburgo, a mais ou menos 320 quilômetros de distância onde ficava a fazenda da família. Uma foto dessa menina que estava vagando pela cidade foi mostrada para a família antes que eles se deslocassem até essa cidade, e eles disseram que sim, era a Pauline. Então, no dia 8 de maio, mais de um mês depois do desaparecimento, eles encontraram essa suposta Pauline, e vocês já vão entender por que eu estou falando suposta, e eles disseram que era ela, mas que tinha algumas coisas estranhas. Ela estava bem magra, o que era de se esperar, mas também ao mesmo tempo como que ela sobreviveu sozinha, vagando por aí com apenas 2 anos. Ela parecia não reconhecer os pais e ela também não falava o sotaque nativo da região deles. Mas mesmo assim, eles levaram ela para casa e conforme os dias foram passando, ela começou a falar o dialeto deles, ela começou a reconhecê-los e parecia estar tudo bem. Mas uma coisa muito estranha aconteceu. No dia 26 de maio do mesmo ano, 1922, um rapaz estava passando de bicicleta e ele viu algumas roupas na beira da estrada. Ele chegou perto para ver o que era e, na verdade, era um corpo. Imediatamente ele chamou as autoridades e eles descobriram que esse corpo era o corpo de uma criança em estado avançado de decomposição. Ele estava sem a cabeça e sem os braços. Só que uma coisa mais curiosa ainda chamou a atenção, porque as roupas que estavam nesse corpo eram as roupas que a Pauline usava no dia que ela desapareceu. E a família foi chamada, eles viram e falaram que sim, eram as roupas dela. Então, como não tinham exames de DNA, não tinham um exame mais aprofundado, a polícia confirmou que aquele era o corpo da Pauline e ele foi enterrado dessa forma. Eles disseram que provavelmente ela perdeu a vida no mesmo dia em que ela desapareceu, só que todo mundo achou muito estranho porque os vizinhos, as autoridades, todo mundo procurou na mata, nos galpões, ali aos arredores. E como que esse corpo não foi encontrado e ele estava ali esse tempo todo e ninguém viu? Mas, então, como essa menina foi enterrada como sendo a Pauline, a criança que estava com a família Picard foi levada novamente para Cherburgo e colocada em um orfanato. Ela continuou falando o dialeto que a família falava, ela também contava histórias sobre a família dela, mas 2 anos depois ela faleceu de sarampo. E essa história ficou bem conhecida na época, ela foi bem divulgada, mas a dúvida continuou pairando no ar. Quem era a verdadeira Pauline? E será que os pais se enganaram? O segundo caso misterioso de hoje é o caso do Ryker Webb, um menininho de 4 anos que desapareceu e foi encontrado 2 dias depois, completamente diferente. O Ryker morava com os seus pais numa região de floresta em Montana, nos Estados Unidos, e ele estava brincando no quintal com o cachorro da família quando simplesmente desapareceu. Os pais e os vizinhos começaram a procurá-lo por todos os lugares e, depois de 2 horas, sem sucesso, eles avisaram as autoridades.
E isso já foi uma coisa que chamou a atenção, porque eles esperaram 2 horas para avisar as autoridades que ele tinha sumido. Além de equipes de bombeiro agindo por terras, cães farejadores, helicópteros, drones, botes foram acionados nas buscas do Reich, reunindo cerca de 50 pessoas nessa operação. Só que as buscas tiveram que ser interrompidas cerca de 3 horas depois, porque as condições estavam bem complicadas. A temperatura estava em 4 graus, a região era de uma vegetação muito densa e havia baixa visibilidade por conta da neblina. Isso deixou os pais do Riker muito preocupados, porque como ele sobreviveria naquela situação? Como ele sobreviveria no meio de uma tempestade? Mas, no terceiro dia, o Riker foi encontrado por um casal em um celeiro de uma fazenda próxima, na verdade, uma fazenda com 4 quilômetros de distância da casa da família. Ele estava coberto com sacos de batata, ele parecia estar bem, apesar de faminto, com sede e frio, e ele também tinha alguns hematomas e machucados pelo corpo. A teoria da polícia é de que o Riker saiu do quintal para procurar bichinhos, que era uma coisa que ele gostava bastante de fazer, e ele acabou se perdendo na mata, achou esse galpão onde ele foi encontrado e ele acabou ficando ali para se esconder da chuva. Só que várias teorias começaram a circular porque ele era muito pequeno e ele estava muito longe de casa, né? Uma das teorias é de que ele teria sido sequestrado no quintal, levado para esse galpão, mas quando a pessoa que sequestrou ele percebeu que tinham helicópteros, drones e muitas pessoas procurando, acabou abandonando ele ali porque, né, ficou com medo porque sabia que ia ser pego. Outra teoria é de que algo sobrenatural protegeu ele e levou ele para essa cabana, como um skinwalker, que é uma criatura da floresta que pode se transformar em animais. E as coisas que chamaram atenção nesse caso é que dizem que a roupa que ele foi encontrado não foi a mesma roupa que os pais descreveram no momento do desaparecimento. E pode ser que os pais estavam nervosos nesse momento, não se lembravam direito da roupa que ele usava, né? Não se sabe. Outra coisa estranha é que ele não sabia dizer o que tinha acontecido com ele depois que ele saiu do quintal. Ele não se lembrava de nada. E o olhar dele na foto que foi tirada assim que ele foi colocado na ambulância, essa foto ficou muito famosa por conta desse olhar e essa foto rodou o mundo todo e foi descrito como o olhar das 1000 jardas. A expressão vem da Primeira Guerra e foi usada a respeito dos soldados ingleses que ficavam impressionados com os horrores que eles viam na guerra, então eles desvinculavam da realidade e ficavam com esse olhar de pânico, né? Esse olhar fixo, assim, uma expressão bem estranha. E eu acho que é de se esperar, né, essa expressão de pânico, porque até um adulto ficaria assustado, perdido numa floresta, no meio de uma tempestade. Imagina uma criança de 4 anos. E o último caso de hoje, que ainda está sendo investigado, é a história do menino Alex Bat, que foi encontrado na França 6 anos depois de ter desaparecido na Espanha. Dia 13 de dezembro de 2023, por volta das 3 horas da manhã, um rapaz que trabalhava como motorista de entregas no sudoeste da França estava com a sua van em uma região montanhosa quando ele viu um menino andando sozinho na beira da estrada, apenas com uma mochila, uma lanterna e um skate. Então o Fabiano ficou preocupado, encostou a van, ofereceu carona para o menino, ele entrou e inicialmente ele disse que ele se chamava Zack. Ele parecia bastante tímido, o Fabiano tentou conversar com ele em francês, mas viu que ele não entendia muito bem, então eles começaram a conversar em inglês. Depois de mais ou menos 3 horas de conversa, o menino contou para ele que na verdade ele se chamava Alex Bat e que ele tinha sido sequestrado pela própria mãe quando ele tinha 12 anos. Então Fabien colocou o nome dele na internet e viu que realmente ele estava desaparecido desde 2017. Então a história dele é a seguinte: em 2017, ele, a mãe Melanie Bat e o seu avô David Bat viajaram da Grande Manchester de férias de uma semana para Marbella. Essa foi a história. Mas na verdade eles estavam levando o Alex para viver numa comunidade espiritual. E quem na verdade era a tutora dele era a sua avó Susan. A sua mãe não queria que ele frequentasse a escola e queria que ele tivesse essa vida nômade com ela e com o avô por conta dessa comunidade, não era muito grande, eram umas 10, 15 pessoas. Então eles ficaram esse tempo todo viajando de país em país e o Alex decidiu fugir quando ele descobriu que eles iriam para a Finlândia.
O entregador então emprestou o celular dele para o Alex, ele achou a avó numa rede social e mandou uma mensagem que dizia: "Olá vovó, sou eu Alex, estou na França, Toulouse, realmente espero que você receba essa mensagem, eu te amo, quero voltar para casa". Depois disso, o entregador Fabien chamou as autoridades e o menino contou a sua história, disse que ele não aguentava mais viver aquela vida e tudo que ele queria era ter uma vida real com um futuro real. Ele foi devolvido para sua avó e o avô e a mãe dele estão sendo procurados e investigados. Eu acho que ele teve bastante coragem de fugir dessa vida que ele não queria e ficar sozinho vagando por aí. E ainda bem que ele encontrou a sua avó, né? Bom, agora eu vou indo. Esses foram os casos misteriosos de hoje. Me digam aqui o que vocês acharam. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like para ajudar a Loba. Um beijo e até o próximo. Tchau!